Recentemente saiu uma matéria na Folha dizendo que apenas 1% dos candidatos que se candidatam na GUP conseguem a sua aprovação, conseguem um emprego. E aí, ainda vale a pena a gente ficar tentando conseguir uma vaga na GUP? Quando você vê uma vaga na GUP, você acaba aceitando participar do processo ou acaba desistindo porque é vaga na GUP? O que a gente faz com essa informação? Nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente vários pontos importantes aqui dentro dessa matéria da Folha, que foi junto com a GUP, tá? A Folha e a GUP fizeram essa matéria em conjunto. E eu vou explicar para vocês a minha opinião sobre a GUP e como que a gente pode utilizar a GUP de uma forma estratégica para conseguir o emprego que vocês querem o mais rápido possível. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rick, eu sou recrutador e aqui na internet eu ajudo os profissionais a conseguirem o emprego que desejam em até 51 dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já curte esse vídeo também, tá? Porque vai ter muito conteúdo aqui para poder te ajudar. E o que esse número de 1% significa? Quando você para pensar que 1% só das pessoas que estão cadastradas na GUP conseguem emprego, pode parecer um número muito pequeno, né? Não sei a sua opinião, mas eu tomei um susto quando eu vi essa manchete de 1%. Mas se a gente muda um pouco a ótica, a forma como a gente olha para esse número, a gente vai perceber que são 100 mil pessoas que conseguem emprego por mês dentro da plataforma da GUP. Pare para pensar. Você acha que você pode estar aí entre os 100 mil pessoas do Brasil que conseguem emprego todos os meses dentro da GUP? Se você tem boas histórias para contar, se você realmente acredita no seu potencial, se você acha que você é um profissional que tem muitas qualificações e que poderia sim estar dentro desses 100 mil pessoas, então talvez falta um pequeno ajuste ali na forma como você está utilizando a GUP, na forma como você está contando suas histórias ao longo de todas as etapas do processo seletivo, para você conseguir estar dentro desses 100 mil pessoas por mês que conseguem emprego. Não é por ano, é por mês. Eu acredito sim que você consegue, é só realmente saber as técnicas adequadas. Mas quando a gente fica preso ao 1%, pode parecer, meu Deus do céu, eu nunca vou entrar nesse 1%. Mas 100 mil vagas todos os meses, eu tenho certeza que em uma dessas vagas você conseguiria entrar tendo a estratégia correta. E aí, quando saiu essa matéria na Folha de 1% só das pessoas dentro da plataforma da GUP que acabam conseguindo emprego, muitas pessoas ficaram criticando a GUP dizendo que o problema era da plataforma da GUP. Gente, só um parêntese aqui, tá? Eu não estou recebendo nada para poder falar aqui da GUP, tá? Vocês sabem muito bem, quem já é inscrito no meu canal, que eu sempre tenho vários vídeos aqui falando pontos positivos e críticas aqui construtivas para a GUP para eles sempre estarem melhorando, tá? Então aqui eu não estou realmente aqui ganhando nada, não sou influenciador da GUP para falar a minha opinião para vocês. Eu só estou querendo abrir os olhos de vocês de uma forma madura e responsável para vocês entenderem esse cenário aqui, tá? Hoje, acho que você já percebeu, nós estamos vivendo uma crise dentro do Brasil. Não só no Brasil, tá? É uma crise mundial. Pós-pandemia, com a guerra, várias empresas estão demitindo vários funcionários, estão tendo aí muitas demissões em massas, muitos layoffs e, infelizmente, o número de desempregados, falando agora um pouquinho mais do Brasil, é enorme. Eles até colocam isso aqui, alguns dados dentro da matéria, vou até ver aqui com vocês, de que no Brasil, se não me engano aqui, são 8 milhões de pessoas no Brasil que estão desempregadas. E é muito difícil uma plataforma em si, um software, um ATS, resolver esse problema de 8 milhões de pessoas desempregadas. Porque a gente não tem, infelizmente, 8 milhões de vagas disponíveis. Então, existe um problema estrutural que não é a GUP que vai resolver, tá? Não é o governo que vai resolver, não é outro ATS concorrente da GUP que vai resolver, não é o LinkedIn que vai resolver, tá? É um problema muito maior do que os problemas que a GUP tenta resolver aqui, tá? Então, quando a gente fica falando, a culpa disso aqui é da GUP, o desemprego é culpa da GUP, não necessariamente, é algo muito maior. E aí, possivelmente, todos os problemas que hoje a GUP enfrenta por conta dessa crise no Brasil, dessa crise mundial, os outros ATSs, que são as plataformas concorrentes da GUP, também sofrem. Os outros portais de vagas, que a GUP, além de ser um ATS, também tem um portal de vagas, também sofrem com isso. Não é, o problema não é da GUP, todos os outros concorrentes, todas as empresas de recrutamento e seleção estão sofrendo com isso, com essa crise mundial, não é só no Brasil. Então a gente tem que olhar de uma forma um pouquinho menos enviesada. Eu sei que você pode ter ódio da plataforma, eu sei que você pode aí ter raiva porque você nunca recebeu um retorno, mas muitas vezes, se você já está inscrito, você sabe que eu sempre falo aqui dentro do canal, o problema não necessariamente é da GUP, e sim de como as empresas, como os recrutadores, os gestores
utilizam a ferramenta para poder fazer a gestão do processo seletivo. Nem sempre o que vocês reclamam, o problema é da GUP. Pode ser muito mais da forma como as pessoas utilizam a plataforma. E aí, quando eu estava refletindo um pouquinho mais sobre esses 1%, eu percebi que, na minha experiência como recrutador, era basicamente isso que acontecia também. Como é que acontecia? Eu até trouxe esses dados aqui para poder compartilhar com vocês. Normalmente, para eu fechar uma vaga de desenvolvedor, back-end ou front-end, enfim, normalmente eu tinha que mandar mensagem para 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 50 pessoas me respondiam. Das 50 pessoas que me respondiam, 30 aceitavam conversar comigo. Das 30 que aceitavam conversar comigo, 15 pessoas elas eram aprovadas para entrevista técnica com o líder técnico da vaga. Das 15 pessoas que iam para a entrevista técnica na vaga, 3 pessoas iam para a entrevista final ali com o gestor geral da área, que era a CTO da época, né? Que era a liderança, a líder dos líderes da área de tecnologia. E dessas 3 pessoas, apenas uma era contratada. Ou seja, normalmente, até na minha busca ativa, normalmente eu tinha que buscar 100 pessoas para poder fechar uma vaga. Era 1% só das pessoas que eu abordava que era contratado. E aí, quando eu olhava também para a parte de quando eu abria vaga para inscrição, era a mesma coisa. Normalmente eu recebia mais ou menos ali, em média, 100 candidaturas para poder fechar com uma pessoa. Então, isso é o normal. Independente se é GUP, se é InHire, se é Greenhouse, se é qualquer outro ATS. Isso é normal. É normal esse número, tá? Então, não vamos ficar aqui criticando a GUP. Tanto é que essa matéria, não sei se vocês perceberam, ela foi feita da Folha de São Paulo em conjunto com a GUP. Se esse número fosse prejudicar a GUP, vocês acham mesmo que eles iam se promover, iam permitir aí colocar essa matéria junto com a Folha de São Paulo, construir em conjunto? Não faz muito sentido, né? Então o que eles estão querendo fazer com essa ação? Eles estão querendo mostrar que o problema não necessariamente é da GUP, é um problema muito maior, um problema geral que a gente está sofrendo com a crise, tá? Com várias pessoas que estão desempregadas. E para a gente resolver essa crise, para a gente resolver esse problema, a solução seria fazer o quê? Gerar mais empregos. E gerar mais empregos não é um papel da GUP. Quem gera mais empregos? São as empresas, são as microempresas, são os pequenos empresários. Então, talvez a solução aqui seria a gente investir um pouquinho mais no empreendedorismo, fazer com que as pessoas elas conseguissem ter suas empresas crescerem, para que as empresas crescendo, mais vagas possam ir surgindo no mercado. O que está acontecendo hoje? Hoje está difícil para as empresas manter um quadro de funcionários tão grande e eles acabam tendo que demitir funcionários. E as empresas que estão surgindo estão tendo dificuldade de crescer de uma forma acelerada para poder gerar mais vagas. Então, a gente tem pessoas sendo demitidas e a gente tem empresas que estão criando menos vagas. E aí esse gera um problema de ter mais pessoas desempregadas do que vagas que estão surgindo aí no mercado. Tá? Por isso que isso está acontecendo. E quem vai resolver isso não é a GUP, não é o LinkedIn, tá? Isso quem vai resolver realmente é quando a economia no geral, a macroeconomia, melhorar a situação. Aí realmente, com a ajuda aí do empreendedorismo, com as empresas crescendo, mais vagas vão surgindo. E Rick, por que é importante eu entender tudo isso que você está falando, entender todos esses pontos da macroeconomia que você está falando aí? Porque é importante que vocês entendam que o problema nesse caso não é da GUP. E aí vocês não vão ficar naquele viés que muita gente tem de se a vaga é na GUP, eu nem me aplico. Se eu vejo lá que é dentro da plataforma da GUP, eu nem me candidato. E aí o que acontece? As pessoas perdem a chance de entrar na vaga ideal, na empresa ideal, no modelo remoto ideal, na forma como acha que faria mais sentido para ela em relação à remuneração, qualidade de vida e tudo, porque a vaga é da GUP. Então, acaba sendo uma birra que não faz tanto sentido, porque o grande problema de vocês não terem respostas dentro da GUP não é da plataforma, e sim de como as empresas estão utilizando a plataforma, estão utilizando a GUP, tá? Então, quando a gente entende isso aqui, primeiro, o maior problema não é da GUP, e sim das empresas. E segundo, que não é a GUP que vai resolver os problemas do mundo e fazer com que esse número saia de 1% para 10%. Não é a GUP que vai resolver esse ponto. A GUP ela só está facilitando a gestão do processo seletivo para as empresas, facilitando às vezes até a sua candidatura ali para você não ter que ficar fazendo milhões de testes repetitivos para cada empresa. Então, a proposta deles é nesse viés. Eu sei que é cansativo, eu sei que tem muito teste, eu sei que às vezes são muitas etapas, mas quem define isso não é a GUP. A GUP está lá só para poder falar, temos essas opções, escolha qual opção faz mais sentido para o seu processo, para a sua empresa.
Quem decide quantas etapas vão ser, quais testes vão ser, são as empresas. Então, ao invés de a gente criticar tanto a GUP, é interessante que a gente avalie o que a gente está criticando e se isso é culpa da GUP, das empresas, dos gestores ou dos executadores, tá? É importante a gente ter esse senso crítico aqui, que é o que eu tento desenvolver aqui dentro do canal. De novo, não estou sendo patrocinado pela GUP, não sou influenciador da GUP. Quando é para criticar a GUP, eu critico. Tem vários vídeos no canal que eu critico a GUP, tá? Mas aqui eu também preciso falar quais são os pontos que eles estão mandando bem, que eles estão tentando melhorar, e a verdade é que muitos recrutadores e gestores acabam se escondendo por trás dessa ferramenta. E Rick, qual é o melhor momento para a gente estudar um pouquinho mais sobre a GUP, para a gente realmente melhorar os resultados ali dentro da plataforma? Na minha humilde opinião, é quando você está desempregado. Por quê? Quando você está desempregado, normalmente você tem um pouquinho mais de tempo, que normalmente era ocupado ali pelo horário de trabalho que você tinha as tarefas para fazer. Sobra um pouquinho mais de tempo para você estudar pontos que quando você estava trabalhando era um pouquinho mais difícil de você estudar e se aprofundar. E como é que eu posso estudar pela GUP? E como é que eu posso estudar aqui? Como eu posso melhorar meus resultados da GUP? Nossa, aqui no canal, gente, tem muitos vídeos. A gente tem mais de 300 vídeos aqui dentro do Rio Carreira. Então, veja se você já assistiu todos os vídeos que a gente tem sobre a GUP para você ir vendo realmente como que você pode estar melhorando todos os seus resultados, tá? Agora, tem um segundo momento que é quando você normalmente está empregado, mas você está muito insatisfeito com a empresa que você está. Você está frustrado, está se sentindo estagnado na carreira, sente que você está dentro de uma empresa tóxica, que os seus gestores não são bons. Aí, essa insatisfação vai gerar uma motivação para você priorizar o estudo relacionado à GUP e a você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, você vai conseguir priorizar um pouquinho mais isso, tipo, talvez assistir menos Netflix, assistir menos filmes, para você poder aproveitar esse tempinho e se aprofundar um pouquinho mais nos estudos em relação a como melhorar a sua triagem da GUP, como melhorar o seu currículo, seu LinkedIn, seu processo de entrevistas. Então, é interessante que a sua desmotivação com a empresa vire uma motivação para você estudar pra caramba e conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, é importante, tá? Que vocês realmente foquem muito nisso e priorizem. Agora, se você está empregado, tá feliz, tá tranquilo, você tem o melhor gestor do mundo, tá na melhor empresa do mundo e tal, aí realmente não precisa você estudar sobre a GUP. Você nem precisa estar assistindo esses vídeos aqui que eu tô fazendo, tá? O meu foco aqui é realmente para quem tá desempregado e para quem tá empregado e que tá muito satisfeito, precisa o quanto antes mudar de emprego. Se você não tá em nenhum desses dois cenários, não faz tanto sentido você ficar aqui acompanhando os meus vídeos, os vídeos do Rio Carreira, tá? E a partir de agora, nessa parte do vídeo, eu vou pegar alguns trechos que eu considero extremamente importantes aqui da matéria da Folha de São Paulo junto com a GUP, para a gente poder analisar, criticar e realmente explicar um pouquinho mais os dados que são colocados aqui, as informações que são colocadas aqui, tá? Então, se em algum momento eu estiver olhando para baixo, estiver olhando para o meu computador, é realmente para poder ler aqui todas as informações da notícia e passar com maior detalhes para vocês, tá? Então, a matéria da GUP ela começa assim. Os dados sobre contratações partem de levantamentos da própria GUP. E aí, por que vocês acham que eles fariam isso, gente? Essa matéria ela foi construída em conjunto da GUP com a Folha de São Paulo. Os dados foram fornecidos pela GUP. Eles foram transparentes com isso. Se eles estão fazendo isso, é porque eles têm a confiança de que o grande problema do desemprego, o grande problema desse número de 1%, não é um problema da GUP, e sim um problema maior, estrutural, um problema macroeconômico, como a gente já conversou. Então, se os dados foram fornecidos pela GUP, é porque eles têm a plena confiança e a tranquilidade de saber que, sim, eles têm pontos para melhorar, sim, a plataforma tem muita coisa para fazer, tanto é que eles fizeram aí o manifesto, né, com os compromissos, os 25 compromissos que eles pretendem ter, 25 ou 24, não lembro agora. Tem vídeos no canal em que eu analiso cada compromisso, esse manifesto como um todo. A gente vai deixar o card para você assistir depois, se você ainda não assistiu. Mas eles realmente sabem que tem coisas para melhorar na plataforma, tanto é que eles fizeram esse manifesto. Mas eles também acreditam que tem pontos das críticas que eles recebem que não é culpa da GUP. É muito mais um cenário macroeconômico. E por isso que eles se juntaram com a Folha para poder fornecer esses dados. Então, toma cuidado com essas grandes manchetes aí e com a galera que fica falando, tá vendo? É por isso que eu não me contrato na GUP, é por isso que quando tem uma vaga na GUP eu não me candidato, não faz sentido nenhum, tá vendo? Eu falei que a plataforma era uma merda. Cuidado, cuidado com essas pessoas, cuidado com a galera que fala muito sem realmente se aprofundar. Então, já que já é uma deixa, eles colocaram, os dados sobre contratações partem de levantamentos da própria GUP, ou seja, eles sabem que não são eles que vão resolver esse problema aqui
De 1% para chegar a 10%, 20%, a 50%. É muito difícil isso acontecer em qualquer outro ATS, em qualquer outra plataforma de recrutamento, tá? E aí tem um ponto aqui do Guilherme Dias, que é fundador do GUP, que ele fala, ó, algumas vagas têm 15 mil inscritos. 15 mil inscritos. O que espanta quando falamos com plataformas concorrentes do exterior. Gente, 15 mil inscritos é muito inscrito. E aí tem um ponto, tá? Eu quero que vocês agora façam um exercício. Se coloquem no lugar do recrutador, tá? Beleza. Você agora é um recrutador. E você, como recrutador, você vai ter que avaliar os 15 mil inscritos que se inscreveram lá para uma vaga de vendedor. Show de bola. Tá lá a vaga de aberto de vendedor, 15 mil inscritos, você vai ter que avaliar essas pessoas. Digamos que desses 15 mil inscritos, eu sei que isso é impossível, que isso não acontece. Mas digamos que desses 15 mil inscritos, todos conseguiram construir um currículo ali para a GUP de uma página, tá? Como a gente ensina aqui dentro do Ricarreira, com a hierarquia das informações, em Word, sem foto, sem idade, só com informação relevante, da forma como a gente ensina. Todo mundo está seguindo o modelo de currículo do Ricarreira, tá? São 15 mil currículos, modelo Ricarreira, uma página. Ou seja, são 15 mil páginas para você avaliar. Você como recrutador. Você como recrutador. Você avaliaria 15 mil páginas? É desumano, gente. Não tem condições. Até se a gente parar para pensar, uma candidatura ali de 100 pessoas se inscrevendo para uma vaga. Pare para pensar. Se todo mundo tiver uma página no currículo, 100 páginas, é um livro. Você acha que o recrutador tem tempo para poder ficar lendo um livro por dia? Não tem como. Não tem como. Por isso que existem as inteligências artificiais dentro dos processos seletivos. Por isso que existem as ferramentas de busca dentro dos processos seletivos, dentro dos ATS, que é a plataforma da GUP, para poder facilitar a vida do recrutador. 15 mil inscritos é impossível o recrutador olhar o currículo de todo mundo e dar feedback de uma forma detalhada para você. Gente, não tem como mesmo. E aí se coloque no lugar do recrutador para isso, tá? Então, antes de criticar os recrutadores, saiba do trabalho que é realmente estar aqui nos bastidores do recrutamento, tá? É muito trabalhoso, são muitas candidaturas. Então, a GUP ela veio com uma inteligência artificial para facilitar esse ponto, para poder fazer o quê? Uma hierarquia das informações. Já tem vídeo no canal que a gente fala sobre isso, de como funciona ali a Gaia, que é a inteligência artificial da GUP. O que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, essas 15 mil candidaturas e vão ordenar ali os currículos que fazem mais sentido para aquela vaga. Então, os currículos que fizerem mais sentido para aquela vaga vão ficar no topo e os que fizerem menos sentido vão ficar lá no final. E aí o que o recrutador vai fazer? Possivelmente ele vai avaliar os top 10 ali currículos, os 10 primeiros que aparecem. Se fizer sentido, já vai convidar para uma entrevista, vai avançar de fase. Se não fizer sentido, vai ver os outros 10 de baixo, vai abaixando. Mas quem tá lá embaixo, no 15 mil, não sei nem como é que fala isso em número tipo, de ordem, mas quem tá lá no nível depois dos 100 primeiros ordenados, muito difícil, dificilmente essa pessoa vai ter o currículo avaliado por um ser humano. Então, é importante que a gente saiba tudo que a gente fala aqui no Ricarreira. A gente precisa o quê? Ter um currículo que ele é voltado para o algoritmo, para a inteligência artificial, com palavras-chave, com informações, só informações relevantes, para a gente estar ali no top 10. E além disso, de estar no top 10, a gente tem que ter um currículo que também é focado no olhar do recrutador. Porque dentro desses top 10, a gente não pode ter uma descrição igual a de todos os nossos concorrentes. A gente tem que se diferenciar dos nossos concorrentes para gerar uma curiosidade no recrutador para ele te chamar para uma entrevista. Então, é importante que você foque nesses dois pontos que a gente sempre fala aqui dentro do canal do Ricarreira, no algoritmo e no olhar humano do recrutador. E tem outro ponto aqui dentro da matéria que é: dados do Ministério do Trabalho de 2023 indicam geração de, em média, 130 mil postos de empregos mensais para um volume de 8 milhões de desempregados. Ou seja, há cerca de 1,6 vagas para cada 100 pessoas. Ou seja, esse é um problema do país, esse é um problema do Brasil, não é um problema da GUP, tá? Então, quando a gente tem aqui um cenário em que nós temos 8 milhões de desempregados no Brasil e a cada mês, em média, são criados 130 mil postos de empregos mensais, esse número dificilmente vai se encaixar, vai se encontrar. Ou seja, mesmo criando vagas, mesmo criando 130 mil vagas,
Todos os meses o Brasil está sempre fazendo isso, criando novos postos de emprego, criando novas vagas. Mesmo com isso, ainda vão ter pessoas que infelizmente vão ficar desempregadas. E quem é que vai conseguir essas 130 mil vagas que aparecem todos os meses, que surgem todos os meses? As pessoas que se dedicarem realmente a estudar e entender como que funciona um processo seletivo todo. São as pessoas que elas vão conseguir ter um processo seletivo rico de histórias. Vai ter um currículo rico de histórias, um LinkedIn rico de histórias e nas entrevistas vão ser entrevistas ricas de histórias. Então, as pessoas que dominarem esse ponto, que é o que a gente vem ensinando aqui dentro do Ricarreira, vão estar dentro desses 130 mil postos que são abertos todos os meses. Agora, as outras pessoas que não se dedicarem, não tiverem paciência para isso, não investirem ali tempo, às vezes até dinheiro, para poder estudar, talvez fiquem um pouquinho mais, leve mais tempo para poder sair ali dessa parte do desemprego, tá? E tem um ponto aqui também, gente, que é importante que vocês entendam. Mesmo as pessoas que estão empregadas, elas também estão buscando emprego. Então, você não está concorrendo com 8 milhões de pessoas. Você está concorrendo com um número muito maior. Por quê? Porque tem pessoas que já estão empregadas, mas que também estão tentando a mesma vaga que você. Também estão se candidatando para a mesma vaga que você. Nesse jogo de processo seletivo, em que só uma pessoa vai conseguir o emprego, só uma pessoa vai ser contratado para aquela vaga, quem se dedicar mais, quem souber contar melhor suas histórias no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas, vai conseguir aquele emprego. Independente se está desempregado, independente se está empregado, o ponto é, quem se destacar suas histórias em todas as etapas do processo seletivo, vai conseguir aquela vaga. Então a concorrência é muito maior do que esses 8 milhões aqui. Não estou falando isso aqui para assustar vocês, eu estou falando aqui só para vocês abrirem os olhos e verem a realidade, tá? E se você chegou até aqui, você com certeza está se dedicando. Então fique em paz, fique tranquilo com isso, tá? Com certeza você está se dedicando, está estudando, está conseguindo realmente aí colocar as coisas que a gente fala aqui dentro de carreira em prática para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então realmente fique um pouco mais tranquilo, porque muitas pessoas não chegam até essa parte do vídeo, tá? E aí aqui também tem outra parte da matéria bem bacana, que é, em média, cada pessoa se candidata a 9 vagas. Queria até saber de vocês. Bora fazer aqui uma média do canal? Quanto que vocês normalmente se candidatam? Quantas vagas atualmente você está lá em aberto na GUP? Comenta aqui. Rick, eu estou em 10 vagas da GUP, estou em 5 vagas na GUP, estou em 9 vagas da GUP, 20 vagas na GUP. Comenta aqui, dá uma olhada lá no seu portal de vagas da GUP, veja quantas vagas você está se candidatando no portal de candidatos, e aí volta aqui e me fala quantas vagas você está, só para a gente ter essa média do mercado. Por favor, comenta. Isso vai ser bem bacana aqui para a gente ter essa noção da média do mercado, tá? Mas voltando aqui para a matéria, eles falam, né? Em média, cada pessoa se candidata a 9 vagas, mas tem gente que tenta 200 oportunidades diferentes de emprego. Essa é a melhor estratégia? Foi algo aqui que a Mariana, se não me engano, que é a CEO da GUP, ela colocou. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que realmente se candidatar a 200 vagas é o que faz mais sentido? 9 vagas dá até para conciliar, tá? Mas 200 vagas não é a estratégia que a gente recomenda aqui dentro do canal do Ricarreira. Até porque, se você está se candidatando para 200 vagas, mais até de 10, mais de 30 vagas dentro da GUP, vamos botar esse número, mais de 30 vagas dentro da GUP, você possivelmente está focando só em uma das 3 estratégias que a gente sempre fala aqui dentro do canal do Ricarreira, para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, se você quer um emprego rápido, é importante que você não fique só focado ali em inscrição dentro da plataforma da GUP ou inscrição dentro de qualquer outro site de vaga. Isso aqui é só uma das formas de conseguir emprego. Então, para você conseguir o emprego que você deseja, em até 51 dias, você precisa focar nos 3 caminhos, que é inscrever-se nas vagas, tem que fazer, não pode ter medo da GUP não, tem que entender como é que a GUP funciona e se candidatar, mesmo se for na GUP, no vagas.com, em qualquer outro site, tem que se candidatar. A segunda estratégia é você ser abordado pelos recrutadores no LinkedIn. Se você não está fazendo isso, se você não está tendo um bom LinkedIn, se você nunca recebeu uma abordagem de um recrutador nesse ano de 2024, tem algo de errado aí, tá? Seu LinkedIn possivelmente não está contando uma boa história e você tem que melhorar esse ponto. Porque é a segunda forma que nós recrutadores normalmente fechamos vagas. E a terceira forma que nós recrutadores fechamos vagas é através de indicação. Não sei se já ouviu falar do QI, do quem indica, mas às vezes nós como recrutadores, nós chegamos para a empresa e perguntamos, gente, eu tenho uma vaga aqui de auxiliar de logística em aberto. Alguém tem alguma indicação de um profissional de auxiliar de logística para eu poder fechar essa vaga? E aí os funcionários da empresa vão tentar lembrar ali
das pessoas que já trabalharam com elas, que são auxiliares de logística, ou então das pessoas da rede do LinkedIn delas, que são auxiliares de logística, e vão mandar indicação para nós, recrutadores. Então, se você não está focando na estratégia também de ter um network estratégico, que é o terceiro caminho, dificilmente você vai conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então é importante que você tente as 3 estratégias ao mesmo tempo. Cuidado para não ficar se candidatando para 200 vagas dentro da GUP, porque possivelmente, se isso está acontecendo no seu cenário, você está se candidatando a mais de 50 vagas dentro da GUP, você deve estar pecando em algum dos outros 2 pilares. E talvez até você esteja pecando nesse pilar aqui também, porque não é só a GUP que tem vagas, tem outros ATS também que disponibilizam seus portais de vaga, da mesma forma como a GUP. Tem várias vagas lá abertas no LinkedIn, no Google Jobs. Tem empresas que elas têm o próprio site delas, o próprio ATS. Então você tem que entrar no site da empresa, se candidatar pelo site da empresa. Então, até nesse pilar de inscrição orgânica, não é só focar na GUP, é focar em todos os outros ATS, outros sites de vaga, para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá? Então, toma cuidado com isso. Tem outro ponto na matéria aqui que é bem legal também para a gente poder avaliar, que é os candidatos devem prestar atenção nos pré-requisitos da vaga. O primeiro crivo na GUP é feito por meio de uma inteligência artificial, que avalia a afinidade do candidato com a vaga com uma nota de 0 a 100. Então, aqui eles já estão dando um spoiler pra gente de como que funciona a Gaia, que é a inteligência artificial da GUP, de como funciona o algoritmo da GUP. E eles estão falando aqui que o primeiro crivo é sempre feito pela inteligência artificial, ou seja, aquela ordenação dos currículos é sempre feita ali, realmente ali, por uma inteligência artificial e não por um recrutador. E que a inteligência artificial deles, que é a Gaia, ela dá uma nota de 0 a 100, pegando o seu perfil, o seu cadastro da GUP, o seu currículo, com a descrição da vaga. Então, para deixar um pouquinho mais claro como é que funciona, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Digamos que você viu lá uma vaga, uma descrição de uma vaga na GUP, e tem lá 20 requisitos, tá? Tem que ter trabalho no Excel, tem que ter um inglês básico, tem que ter uma boa comunicação, tem que ser uma pessoa proativa, 20 requisitos lá que estão espalhados pela descrição da vaga. Às vezes, pode até estar em requisitos, mas também é desejável que a pessoa tenha tal coisa. É desejável, esse desejável também entra, tá? Dentro aqui desses 20 requisitos. Mas beleza, o algoritmo vai avaliar 20 requisitos. Digamos que você tenha 19 requisitos. Possivelmente a sua nota vai ser o quê? Vai ser de 95 ali dentro da GUP. Não, de 0 a 100, você vai ter uma nota de 95. Por quê? Se você tivesse... isso aqui é uma matemática, uma regra de 3, tá? Se você tivesse 10 requisitos dos 20 requisitos da vaga, você teria uma nota de 50. 50% dos requisitos você atende. Então, tá lá a sua nota de 50. Se você tem 19 requisitos, você tem 95% dos requisitos. Se você tem os 20 requisitos, você tem 100% dos requisitos, tá? Então, é interessante que você entenda isso. Se você tem todos os requisitos da vaga, você tem uma chance maior de passar no primeiro crivo, que é o crivo que eles estão falando aqui da inteligência artificial da Gaia. Então, você, beleza, tem 19 requisitos dos 20 que são colocados lá na descrição. Uma coisa que você tem que saber é, você vai ser ordenado acima das pessoas que tem só 18, 17, 16, 15 requisitos, mas tem uma galera que vai ter todos os requisitos, os 20 requisitos, que vai ficar em cima de você lá na GUP, nos bastidores do recrutamento, da forma como o recrutador vai enxergar. Então, é importante que você saiba disso, tá? Mesmo só faltando um requisito, vão ter pessoas que vão ter todos os requisitos e vão ficar acima de você. É importante que você saiba disso. Então, se existe uma vaga que você percebe que você tem todos os requisitos, é o que eu falo para os meus alunos no meu treinamento, que é o PRH. Foca muito em personalizar o seu currículo, personalizar o seu cadastro da GUP para a vaga ideal, para a vaga que você tem todos os requisitos, porque assim você vai estar personalizando ali também para as vagas que talvez não seja o ideal, porque você não tem todos os requisitos, mas você vai conseguir também competir, porque você vai estar muito melhor do que outras pessoas que vão ter só lá 15, 10, 5 requisitos da vaga, tá? Então é importante que você entenda um pouquinho como é que funciona aí a lógica do algoritmo da GUP. E tem um ponto que eles botaram na matéria também, que é assim, ó. E não é uma simples seleção de palavras. Nossa IA entende sentido e contexto. Ou seja, hoje na GUP, acho que vocês já perceberam, né? Não tem como você personalizar o seu currículo para cada vaga em específico. Poxa, eu
Tô vendo aqui uma vaga de Product Design. Gostei pra caramba dessa vaga de Product Design. Vou personalizar o meu currículo para aquela vaga. Só que eu achei uma outra vaga que faz sentido para mim, que é de UX Designer. Não vai ter a parte de UI, vai ser só focada em UX. Mas também faz sentido para mim. E aí, Rick, o que eu faço? Eu vou personalizar para essa ou para essa? Personalizo para a última? Personalizo para a primeira? Então, o que eu sempre recomendo para os meus alunos dentro do meu treinamento do PRH? É que vocês personalizem ali as suas informações dentro do cadastro da GUP, dentro do seu currículo, para a sua vaga ideal. Qual é a sua vaga ideal? É Pro Design ou é UX Design? Você vai então focar na sua vaga ideal, digamos que seja UX Design, e vai ver se todos os requisitos que tem lá na vaga de UX Design você está colocando. Se todas as palavras que tem lá na vaga de UX Design você está colocando dentro do seu currículo, dentro do seu cadastro. E aí, o que a GUP está afirmando aqui é que eles não ficam presos a palavras. A inteligência artificial consegue entender contextos, consegue entender de uma forma maior aquilo que você está colocando. Não sei se realmente é assim que acontece, mas se realmente isso acontecer, a GUP vai conseguir ler o seu currículo de UX Design também para a vaga de Pro Design, porque vão ter ali contextos que você colocou dentro da vaga de UX Design que faz sentido para a vaga de Pro Design, tá? Então, se você não entendeu nada, talvez você não seja da área de tecnologia e fique difícil para você entender, mas o Pro Design, só dando uma breve explicação, bem breve, tá? Eu sei que quem é de Pro Design vai achar que é bem ridícula essa minha explicação, mas o Pro Design é a pessoa que junta tanto a parte de UX quanto a parte de UI. E aí, se você vê uma vaga só de UX Design, é uma pessoa que está focada mais só em um ponto, não tanto em outro ponto que é a parte de UI. O Pro Design junta os dois. E a pessoa escolheu a vaga de UX Design, tá? Pode ter ficado um pouco confuso para você, mas qualquer coisa eu posso fazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre cada uma dessas áreas, mas não acho que é o seu foco hoje, né? Entender sobre essa área de Product Design. A única coisa que você tem que entender é: foca na sua vaga ideal, personaliza o seu currículo, o seu cadastro para sua vaga ideal e automaticamente, pelo que a GUP está colocando aqui, você vai estar personalizando ali, você vai estar garantindo que a Gaia, a inteligência artificial deles, vai entender o contexto das palavras que você colocou para vagas que são parecidas com sua vaga ideal, tá bom? Então, não tem como mais a gente personalizar para várias vagas, personaliza para sua vaga ideal, e aí você vai conseguir sim abraçar outras vagas. Caso você personalizou para uma vaga ideal, percebeu que, surgiu uma outra vaga que faz sentido para você e está pedindo um requisito que você não tinha colocado no seu currículo e você tem esse requisito, você vai acrescentar esse requisito na GUP, no seu cadastro e no seu currículo. Mas você nunca vai tirar informações que foram personalizadas para o seu currículo do passado, seu currículo da vaga ideal, porque senão você vai poder perder a chance de ser chamado para aquela vaga ideal. Então, a ideia aqui na GUP é nunca tirar palavras-chave e sempre acrescentar palavras-chave, acrescentar uma ferramenta que você já trabalhou, acrescentar um resultado que você já teve, para você sempre ir aumentando suas chances de ser aí priorizado pela inteligência artificial da GUP, que é a Gaia. E para a gente finalizar aqui essa matéria da Folha de São Paulo, dizendo que 1% dos candidatos só são aprovados dentro da GUP, eu queria finalizar esse ponto com uma frase aqui da Mariana, que é a CEO da GUP. Ela falou, ó, para a Mariana, esse desafio fica mais difícil em um país com baixo índice de mão de obra especializada. Então, o que dá para a gente talvez entender um pouquinho aqui e até melhorar os nossos resultados dentro da GUP? Se ela está falando que é difícil resolver esse cenário de 1% em um país com baixo índice de mão de obra especializada, significa que talvez a inteligência artificial ali da GUP, que é a Gaia, prioriza muito as pessoas que têm uma mão de obra especializada. E como é que você vai mostrar que você tem uma mão de obra especializada? Mostrando que você tem uma boa formação, uma formação relacionada à vaga, você está se candidatando, cursos relacionados à vaga, você está se candidatando, bootcamps, certificados, alguma coisa ali relacionada à vaga que você está se candidatando, vai aumentar um pouco suas chances ali de mostrar que você é uma mão de obra mais especializada. E além disso, trazer experiências relevantes que você já viveu também, para mostrar que não só você estuda na teoria, mas que você coloca em prática aquilo que você vem estudando. Mas Rick, eu estou em transição de carreira, só tenho curso, não estou colocando em prática. E aí? E agora? O que eu recomendo? Veja alguma ONG, algum trabalho voluntariado, alguma igreja, alguma coisa em que você pode pegar o seu conhecimento teórico e colocar em prática dentro desses locais que estão precisando muito de ajuda de pessoas como você, que vão ali trabalhar de graça para poder ajudar aquela organização, mas você vai estar fazendo o quê? Você vai estar construindo histórias.
você vai estar acumulando histórias que vão te ajudar a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, lembra que a gente sempre fala aqui dentro do canal? São histórias e comunicação. É você ter boas histórias e saber contar essas histórias. Então, se você fez um case muito difícil, muito complexo, você teve uma grande conquista aí num trabalho voluntariado, não tem problema nenhum você trazer isso dentro de uma entrevista de emprego se você sabe como contar essa sua experiência. Agora, se você só ficou fazendo cursos, só ficou aí na parte da teoria e não colocou nada em prática, dificilmente você vai conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Por isso que eu sempre falo, é importante que vocês coloquem em prática, é importante que vocês tenham histórias para contar. Quando eu falo consiga o emprego que você deseja em até 51 dias, é o emprego que vocês conseguem, que é possível, através das histórias que vocês já têm. Se você não tiver histórias desse tipo, de colocar em prática, você vai precisar construir. É importante que você já tenha essas histórias e saiba contar essas histórias. Não adianta você não ter histórias e conseguir o seu emprego, porque senão você vai estar dentro do quadrante do desleal, que é um quadrante que eu sempre falo aqui dentro do canal. São pessoas que não têm boas histórias para contar, mas por terem uma boa comunicação, por saberem alguns hacks ali para passar no algoritmo da Gup, nas inteligências artificiais, acabam até passando na frente das pessoas que têm boas histórias e não sabem contar essas boas histórias. Tá bom? Por hoje é isso, espero muito que você tenha curtido esse vídeo. A gente vai deixar aqui sugestões de vídeos, de playlists para você continuar construindo aí essa carreira rica de histórias, um currículo rico de histórias, o cadastro da Gup rico de histórias. E qualquer dúvida eu tô sempre por aqui, tá bom? Estou torcendo por você, conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço!